E aí, pessoal, tudo bem? Continuando nossas aulas de eletrônica digital, nós vamos falar hoje do flip-flop com o clock. Então, na nossa última videoaula, nós vimos a ideia dos pulsos positivos e negativos e vimos os tempos de transição que eram necessários para que isso pudesse ocorrer e a constituição de um pulso conhecido como pulso de clock, que vai permitir que a gente trabalhe o sincronismo do funcionamento dos nossos eventos. Então, o flip-flop, que nós já estudamos também, ele tinha suas entradas de controle que determinavam as suas funções de saída. Agora, nós vamos expressar essas condições levando em consideração que a gente vai ter um pulso que vai determinar a possibilidade de alteração das nossas saídas. Então, mesmo que a minha saída anterior seja igual a 1 e eu queira resetar essa saída, mesmo que eu faça a mudança das minhas entradas de controle para que o reset possa ocorrer, isso só vai ocorrer depois que eu tiver a transição do pulso de clock, que nós já vimos que pode atuar sobre um sistema quando a gente considera bordas de subida ou quando a gente considera bordas de descida. Então, o circuito está aí simbolizado, considerando para você, tanto a borda de subida, como nós podemos observar do lado esquerdo, quanto a borda de descida, quando nós podemos observar do lado direito. Observem que antes da entrada clock, nós temos aí uma inversora. Essa inversora vai estar dizendo para a gente que aquele circuito ele vai operar, ou seja, vai permitir a alteração da sua função de saída quando nós tivermos uma borda de descida, ou seja, de 0 para 1. Já o do lado esquerdo vai alterar suas condições quando a gente tem uma borda de subida, ou seja, de 1 para 0. Então, o flip-flop com o pulso de clock ou com a entrada de clock, ele possui algumas características comuns. A primeira característica comum é que ele vai ter uma ou mais entradas de controle que vai determinar as suas funções de saída. Normalmente ele tem uma ou duas entradas de controle. Depois nós vamos ver que existem flip-flops com apenas uma entrada de controle. E essa entrada de controle, apesar de ser capaz de alterar a saída, ela só vai poder fazer isso com a liberação do pulso de clock. Isso vai acontecer quando a gente tem a transição, ou seja, a mudança de um estado, e essa mudança de estado vai ocorrer quando a gente possuir a ideia de uma transição do pulso de subida ou pulso de descida, dependendo do flip-flop que nós estaremos trabalhando. Mas, para a gente entender melhor essas condições, é necessário a gente entender também duas unidades de tempo importantes para tornar estas ações confiáveis, ou seja, para que as entradas de controle tenham ações confiáveis em relação às suas funções de saída. Primeiro, nós vamos ver o tempo de setup e depois nós vamos ver o tempo de hold. Então, o tempo de setup é o intervalo de tempo que precede imediatamente a transição ativa do sinal de clock. Ele deve possuir um valor de tempo mínimo específico pelo fabricante do circuito digital, e esse valor mínimo vai compreender uma ordem de 5 a 50 nanosegundos, ou seja, 10 a menos 9 segundos. Isso quer dizer que o tempo de transição do sinal de 0 até 50% deve ter um intervalo mínimo de tempo de 5 nanosegundos. O tempo de hold é o tempo que o sinal vai sair de 50% do seu valor e vai chegar a 100% do seu valor. Esse tempo pode ocorrer na ideia de 0 até 10 nanosegundos, dependendo do circuito. Então, é o tempo que eu completo a transição do sinal, permitindo que ele altere a sua condição de saída final. Podemos observar esses tempos aqui demonstrado nessa figura, onde o tempo de preparação ou o tempo de setup
é o tempo que nós levamos para ter a transição até 50% da unidade. Então nós saímos de um pulso 0 e queríamos chegar então ao pulso 1. E para que isso possa acontecer, eu vou ter necessariamente que compreender esta ideia de que essa manutenção, essa transição vai acontecer até 50% da unidade. Já o tempo de manutenção, ele vai acontecer no tempo de subida na transição até 100% desta unidade. Então nós vamos ter um tempo capaz de chegar de 50% até o sinal que a gente espera. Isso vale tanto para a transição na subida quanto para a transição na descida de um sinal. Então, nós temos tanto a ideia de 50% sendo uma descida, ou seja, eu estou em 2,5 volts e vou chegar em 0, mas também eu estou em 2,5 volts e vou chegar em 5. Então, esses tempos precisam ser observados para que o pulso de clock possa gerar controle no processo do funcionamento dos nossos circuitos. Então, os circuitos eles vão se tornar síncronos se observarmos na construção dos pulsos de clock essas unidades mínimas de transição. Nós temos aqui um exemplo, então, de um flip-flop SR que pressupõe aquela ideia de funcionamento que nós vimos do circuito. Então, nós pegamos aquele circuito que tem uma LED com uma estrutura de set reset e colocamos aqui num bloco onde nós temos a entrada set, a entrada reset e agora nós temos o pulso de clock. Como podemos observar aí no nosso elemento, nós temos uma tabela verdade que supõe a ideia de transição do bit para o bit a transição de 1 para 0. E, consequentemente, por isso, nós temos ali uma inversora. Aqui do lado direito, nós temos um elemento de transição contrário, ou seja, ele está considerando que a mudança é de 0 para 1. Então, nós vamos conseguir ver essa diferença quando a gente estiver analisando essa figura ao nosso lado direito. Como podemos observar em uma tabela que está disposta do lado esquerdo para embaixo, nós temos aí as condições para set reset. Então, a condição 0 e 0 não muda. O que você tem na sua saída continua ou se mantém constante. Quando a gente tem 1 no set e 0 no reset, nós forçamos a nossa saída a se tornar 1. Quando nós temos 0 e 1, nós forçamos a nossa saída a se tornar 0. Quando nós temos 1 e 1, nós temos aquela condição ambígua, ou seja, onde as nossas duas saídas vão se tornar obrigatoriamente 0. Então, considerando que nós vamos ter uma mudança na subida, simbolizada aí por essas linhas pontilhadas na nossa figura do lado direito, e determinando as condições de set e de reset, como nós podemos observar, nós vamos ter condições então para a nossa saída Q. Então vamos lá no primeiro exemplo. Então na primeira linha tracejada que passa pelo pulso de clock na subida, nós vamos observar que tanto set quanto reset valem 0. Se set e reset são iguais a 0, o estado Q não muda mesmo que a gente tenha um pulso de clock. Então a gente pode observar que não há alteração. O Q era 0 continua sendo 0 nesse pulso de clock. No segundo momento, nós vamos ver nessa segunda linha tracejada, onde há uma nova subida do pulso de clock, nós vamos observar que set vale 1 e reset vale 0. Então o set está lá em cima no 1 e o reset continua aqui embaixo no 0. Se nós formos lá na tabela, set em 1, reset em 0, força a saída aqui a se tornar 1. Então, neste momento, nós estamos setando a nossa saída aqui. Podemos observar que ela foi para o nível 1, como está sinalizado aqui embaixo. No terceiro momento do pontilhado da esquerda para a direita, nós vamos observar que o set vale 0 e o reset vale 1. Neste momento, nós vamos observar pela tabela verdade que todas as vezes que o set vale 0 e o reset vale 1, a nossa saída aqui se torna obrigatoriamente 0.
podemos observar que nesse momento nós resetamos a nossa saída e ela se tornou 0. Nós voltamos a ter uma condição de set igual a 1 e reset igual a 0 na quarta unidade de tempo. Então nós vamos setar nossa saída aqui. E isso se mantém no próximo estágio. O set continua sendo 1, o reset continua sendo igual a 0. E aí nós vamos continuar mantendo Q igual a 1 nas nossas condições. Então, isso quer dizer que de acordo com as transições ou com os pulsos de clock e os valores de set e reset, nós vamos chegar às condições de Q e, consequentemente, de Q barrado, atuando de forma a permitir a continuação, ou seja, a manutenção do estado de Q sem nenhuma alteração, ou nós podemos setar essa informação quando set igual a 1 e reset igual a 0, ou nós podemos resetar esta informação quando set igual a 0 e reset igual a 1. Nós não podemos utilizar a condição onde nós temos set e reset igual a 1, porque isso gera uma condição de instabilidade no funcionamento do circuito do flip-flop, e nós não vamos utilizar essa condição quando trabalhamos com flip-flops SR, que não tem os sistemas de adequação para que a gente possa trabalhar essa condição ou esse estado.